como que a meditação vai ajudar a você a se livrar dos pensamentos negativos a partir de uma cultura, a partir de uma posição de focar nas emoções positivas e se sentir mais inteiro nesses exercícios, né? Então, a meditação ela vai se caracterizar por esse estado de alerta, né? Você está alerta ao que está passando no seu corpo, na sua mente, ao seu redor. Também o relaxamento corporal, ou seja, você vai pressupor uma consciência corporal, uma percepção do que está acontecendo com você e colocar o relaxamento nessa técnica. E um foco da atenção dirigido internamente. Então, você vai dirigir a sua atenção para os seus pensamentos, para as suas emoções, para os seus estados corporais ou para o objeto externo, né? Então, a meditação que eu pratico aqui, que eu mostro Mindfulness, é sempre um foco em questões internas. E tem algumas meditações que eu coloco aqui para você focar na música, em sons também externos, mas em geral, a maioria, nós vamos trabalhar essa meditação onde você se concentra internamente, né, nas questões internas suas, emoções, pensamentos, né? Então, a gente tem também essa outra definição aqui, que a meditação ela é uma prática para você cultivar a sua atenção voluntária, voluntária porque o tempo todo você vai voltar a atenção para os seus momentos, suas emoções, pensamentos e sensações internas do seu corpo, num estado de relaxamento. Agora, é importante que a gente entenda que muitas vezes você não vai conseguir relaxar rápido, mas tudo bem, você vai buscar esse relaxamento. E também de aceitação. E mais uma vez, esse tema da aceitação. Eu sempre falo nas lives, eu sempre falo aqui na psicoterapia, nos processos de workshops que eu dou e nos acompanhamentos também. A aceitação, ela está significando você permitir vivenciar coisas boas e coisas ruins, né? Muitas vezes nós queremos só felicidade, nós queremos só bem-estar e fugimos um pouco dessa questão do sofrimento mesmo. E a aceitação, ela vai pressupor que você pode estar aceitando o momento presente aqui e agora, de uma forma que você fique mais tranquilo com o que está acontecendo com você, ainda que seja uma coisa ruim, ainda que seja um sintoma da ansiedade, ainda que seja um sintoma físico da ansiedade, que seja um sintoma desconfortante, um sintoma muito desagradável, você pode se permitir aceitar essa vivência aqui e agora. E à medida que você aceita, você fica mais leve, mais tranquilo, relaxa um pouquinho mais, e, consequentemente, você vai relaxar mais um pouquinho, né? Bom, esse aqui é o Jon Kabat-Zinn, né? Então, ele que lançou esse programa Mindfulness Based Stress Reduction, ou seja, meditação baseada na redução de estresse. Como eu falei, ele começou na Universidade de Massachusetts na década de 70, então 1979, e teve muito sucesso e isso espalhou muito. Ele começou na universidade, hoje tem clínicas de mindfulness espalhadas ao redor do mundo todo. E ainda tem essa variação que eu trabalho, que é Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT, que é a meditação baseada na terapia cognitiva comportamental. Então, a união dessas duas teorias vai nos trazer ferramentas mais eficazes para você lidar com a ansiedade, né? Então, esse outro autor aqui, ele vai dar o Alan Wallace e o Paul Ekman, eles vão desenvolver essa questão também, Cultivating Emotional Balance, que é um programa que eles utilizam aí, baseado nessa questão da cognição, da atenção, da emoção, da motivação, e a meditação é fundamental para a gente atingir esse equilíbrio da atenção, da cognição, da emoção e da motivação. E existem muitos outros autores que trabalham esse tema também ao redor do mundo, e eu vou trazer eles também aqui para vocês, né? Bom,
É importante a gente entender que há muitas evidências aí na neurociência, principalmente hoje, onde a neurociência ela se desenvolveu bastante com a tomografia, com as, as imagens, né, ressonâncias magnéticas. Então, há evidência de que a prática da meditação de mindfulness modifica a estrutura cerebral e os processamentos cognitivos, principalmente a função executiva e a regulação emocional. É isso que a gente está falando aqui, coisa que, como eu falei na década de 70, não havia instrumentos para essa medição, e hoje a gente sabe que isso é comprovado cientificamente. Tem um autor, que é o Richard, que ele é da Universidade de, da Universidade da Califórnia. Eu vou trazer ele com mais detalhes mais para frente. E ele convidou vários monges budistas para realmente irem ao laboratório dele, e ele colocou eletrodos na cabeça desses monges budistas, para realmente medir as ondas cerebrais dos monges quando eles estavam meditando. Então, e outras pessoas fizeram exercícios parecidos com esses, né? Então, queridos, o que é essa parte, essa área do córtex pré-frontal? Veja aí que nós temos aqui esse círculo anterior de córtex, né? Essa área aqui, ela é, deixa eu colocar aqui, como é que é? Quero voltar onde está aqui. Isso. Essa primeira aqui, ó, lá, essa área córtex pré-frontal esquerdo, principalmente, né? Estou aqui no direito, esquerdo. Essa área que é aqui e ela ali, ó, primeiro lá de cima, né? Você vai ver aí que é muito importante essa área do cérebro, esse córtex singular anterior, e também o cérebro pré-frontal esquerdo aí, e ele vai estar sendo responsável pela regulação das emoções, junto com a ínsula. Veja aí na próxima, à direita, a ínsula também ela é responsável pelas nossas percepções exteriores. Então, esse conjunto de áreas do cérebro, eles são muito afetadas com a meditação e, claro, afetados com a ansiedade de uma forma negativa, mas com a meditação eles são afetados de uma forma positiva, onde há já mais controle. A amígdala é uma área que eu sempre falo aí, tá vendo esse pontinho pequenininho aí no centro do cérebro? É uma região muito importante para as nossas emoções, onde você tem aí uma ramificação grande de neurônios, e a amígdala na ansiedade, ela está muito excitada, né? Por isso que você tem pensamentos automáticos negativos, porque a amígdala, ela produz aí as emoções do medo e dos pensamentos também. Então, mesmo que você não queira, os seus pensamentos estão aí bastante volumosos, e você tem essa percepção de descontrole dos pensamentos. E quando nós meditamos, essas áreas que estão aí em azul, do córtex pré-frontal e amígdala e ínsula, elas são transformadas na meditação, transformadas de uma forma positiva, onde você pode efetivamente ter mais controle aí. E aí que isso que nós precisamos cada vez mais aumentar essa autorregulação, que é o nosso objetivo com a meditação. Então, a meditação, ela vai aumentar a nossa capacidade de autorregulação dessas áreas aí, né? Porque a gente vai estar controlando a nossa atenção, a gente vai reduzir o estresse com a regulação emocional, a gente vai expandir a nossa autopercepção do corpo e a consciência corporal. É muito comum, gente, não sei se vocês já experimentaram essa sensação de que você às vezes está sentindo algum sintoma e não sabe onde, em parte do corpo, né? O que está acontecendo. E isso porque você muitas vezes não treina essa autopercepção, essa capacidade de você entrar em contato com essa sensação corporal.
Quando você entra em contato com essa sensação corporal através da meditação, você está aumentando o funcionamento dessa área, né? Então, a meditação ela vai ter um aumento desse controle da atenção, da regulação emocional, do autoconhecimento e a autorregulação também, né? Você, da sua personalidade como um todo, né? Você vai estar mais controlado. O que é essa autorregulação, né? A autorregulação é essa habilidade de controlar o seu próprio comportamento de uma forma que você possa atingir os seus objetivos mais adequados, mais cobiçados. E a gente sabe que muito da ansiedade está relacionado a um hábito, a uma atitude que você adquiriu ao longo da sua vida, desde criança ali, que você herdou muitas vezes dos seus pais, da sua família, um jeito de ser e que leva você a se comportar de uma forma mais desesperadora, mais imediatista, com maior impulso, maior impulsividade, né? Então, quando você pensa em meditação, a gente vai buscar o equilíbrio dessas áreas, da atenção. Então, você vai estar sempre ali buscando estar mais conectado e atento. A cognição é tudo que envolve a memória, o planejamento, a nossa inteligência. Também você vai buscar um equilíbrio da sua emoção também, identificando principalmente quais são as emoções que você está vivendo nesse momento presente. Qual o tipo de emoção que está passando por você e como que você lida com essa emoção, como você canaliza essa emoção para gerar motivação para você, né? Você vai utilizar a emoção a seu favor e é isso que nós precisamos ter, essa consciência mesmo de uma maior motivação através das nossas emoções, né? E aí você vai buscar essa autorregulação dessas funções cognitivas. E essas funções cognitivas estão relacionadas aí às metas que você coloca. Ah, quero emagrecer, todo mundo quer emagrecer, né? Ou quero estudar mais, quero ganhar mais dinheiro, ou quero me livrar dos sintomas da ansiedade, vou planejar as minhas ações, uma viagem, a execução daquilo que eu quero fazer. Ou seja, à medida que você identifica com mais clareza, que você organiza mais o seu cérebro, muitas pessoas falam comigo aqui, doutor Paulo, não consigo estar me concentrando quando eu fecho o olho, vem um monte de coisa que eu tenho que fazer, né? Mas é isso, você está ali organizando melhor a sua mente, lembrando das suas tarefas. Então, isso é um tipo de autorregulação. Você vai monitorar o seu próprio desempenho. Você vai ter mais capacidade de inibir alguns estímulos. Em vez de você mandar aquela resposta rápida que você queria, está com raiva demais, você manda aquele e-mail, aquela WhatsApp xingando a pessoa, você vai, opa, deixa eu segurar aqui, né, e inibir esse estímulo, inibir esse comportamento inadequado. Eu vou esperar um pouquinho amanhã para eu mandar com mais calma, com a cabeça mais fria. Eu vou flexibilizar a minha conduta e eu vou me ajustar nesse contexto das normas sociais, né? Então, a meditação ela possibilita isso porque você está treinando voltar a sua atenção para essa questão, né? Então, com o auxílio da meditação, você vai buscar realmente estar tendo mais equilíbrio emocional, porque o tempo todo na meditação você está voltando o foco ou para a respiração ou para a parte do corpo, né? Então, depende aí das suas intenções, seus desejos, desde que sejam buscando o seu bem-estar, das pessoas que estão à sua volta, você vai conseguir ter uma visão mais construtiva mesmo. Então, muitas vezes quando a gente quer crescer demais, se apega, tem muita cobiça, muita inveja, muita competição, isso leva a muito sofrimento. E à medida que você, e muita ansiedade também, à medida que você trata isso com mais leveza, você tem mais equilíbrio emocional, né? Porque e o equilíbrio emocional, ele vem do equilíbrio atencional, né? Ela é realmente muito importante quando você tem essa atenção voltada para o seu interior, para você regular o seu comportamento e a sua cognição. Então, quando muitas vezes na meditação eu falo, gente, vamos olhar para o nosso corpo aqui agora, para a parte do corpo, para a nossa sensação, para a gente poder perceber as nuances internas, você está focando a sua atenção e, consequentemente, você está
fazendo aquilo que é importante na meditação, é voltar ao seu foco. E isso você vai regular o seu comportamento. Prestando atenção no seu momento presente, você fala, opa, peraí, eu não preciso sair correndo, comendo igual um desesperado, eu não preciso fazer as coisas rápido, com pressa, eu posso regular o tempo, porque eu treino na meditação essa atenção focada, né? E aí a gente sabe que muitas vezes você tem aí uma hiperatividade atencional, né? Quando tem uma estimulação excessiva. É aquilo que a gente sempre fala dessa questão, que a gente está muito estimulado com uma série de questões. Então, nós somos muito motivados a fazer multitarefas, né? Enquanto eu estou no computador, eu estou vendo o celular, atendendo uma ligação, escrevendo um e-mail, pensando na comida que eu vou fazer. A gente fica agitado, uma agitação interna, resultando em ansiedade. Então, essa hiperatividade atencional, ela precisa ser reduzida, ser até eliminada. E como que eu vou conseguir isso? A partir do momento que eu foco a minha atenção, eu começo a treinar a minha atenção, começo a prestar atenção. Eu acho, gente, até você deve lembrar do seu período de escola, né? Eu, por exemplo, para eu estudar, eu preciso estar ali realmente buscando a minha atenção na leitura, prestando atenção, voltando o foco, e isso realmente é um exercício de atenção que você pode cultivar mais fácil na meditação, né? Então, quando você tem aí uma deficiência dessa atenção, você tem uma incapacidade de se concentrar no objeto que você quer, né? Isso gera um tédio, gera um embotamento, gera uma série de problemas. Mas quando você consegue aumentar a sua capacidade de concentração, você pode ficar horas estudando, lendo, isso é maravilhoso. Aí aquela sensação de angústia, de solidão que muitas pessoas que sofrem com ansiedade têm, elas podem estar sendo minimizadas através do exercício da atenção plena, né, da meditação. Porque se você está sozinho, aquela angústia que muitas pessoas com ansiedade têm, nossa, não aguento ficar sozinho, me dá um vazio, me dá uma angústia. Quando você treina a meditação, você está sozinho mesmo, né? Você está ali, você e Deus, sendo guiados ali para prestar atenção nesse foco, né? É claro que isso não é fácil, não é de um dia para o outro, mas à medida que você vai conseguindo treinar esse foco, essa atenção, você vai se sentindo bem estando sozinho, estando com você mesmo, né? Você e Deus aí, e a sua ansiedade, consequentemente, ela começa a diminuir, a ficar mais tranquila, né? A gente aumenta essa capacidade nossa de prestar atenção, vai influenciar muito no controle da emoção e, claro, na questão da ansiedade, né? Então, a gente vai estar buscando aí esse equilíbrio cognitivo. E ao invés de você ficar no piloto automático, o que é esse piloto automático, gente? Piloto automático é quando você está, por exemplo, é muito fácil entender isso quando você está dirigindo, né? Porque quando você aprende a dirigir, você passa uma marcha, a outra, você freia, aprende a pôr embreagem, e agora tem os carros automáticos, não precisa da embreagem, mas antigamente tinha, quando não tinha, né? Então você ia e aprendia aquele passo a passo. Depois entrou no piloto automático, né? Hoje você vai dirigir, você nem pensa nos freios, nos pedais ou na marcha, você já faz automaticamente. Então, muitas vezes, as suas reações são impulsivas e automáticas porque elas estão aí, muitas vezes, condicionadas e você nem percebeu. Você não leva em conta questões importantes do seu dia a dia, do seu cotidiano. Por isso que elas ficam automáticas e por isso que ficam impulsivas, porque saíram do seu controle. E aí que entra a meditação, aumentando a sua capacidade de atenção plena no momento presente. Por isso que é tão importante a gente estar aí buscando treinar essa atenção. Ela é a base de todo o processo de tratamento da ansiedade. E as nossas conclusões, as nossas decisões, muitas vezes, elas muito autocentradas, ou seja,
elas podem ser tomadas sem deixar espaço para o raciocínio deliberativo. O que é o raciocínio deliberativo? Deliberar é aquela ação de escolher, uma ação voluntária. E quando você está centrado no piloto automático, você perde essa capacidade de pensar. Então você fica ali, meu Deus do céu, estou doente, tenho uma doença grave, não é possível, fiz todos os exames, preciso fazer mais exames, os médicos estão errados. Você fica nesse looping que a ansiedade traz, e aí você deixa de, peraí, eu já fiz exame, deixa eu concentrar aqui, respirar, o que eu preciso fazer para eu poder me sentir melhor? E ao invés de você ficar naquele piloto automático de achar que tem uma doença grave, que você não vai ficar livre nunca da ansiedade, que são pensamentos muito comuns das pessoas com ansiedade, né? E aí é como que a gente pode ter mais equilíbrio emocional, reconhecendo as emoções e lidando com elas de uma forma construtiva, né? E como vocês sabem, nós não somos treinados para identificar as emoções. As emoções, muitas vezes, elas passam desapercebidas. Quando é uma emoção muito forte, por exemplo, você levou um susto atravessando a rua, quase foi atropelado, você identifica logo, nossa, que medo, que desespero. Mas quando é uma emoção confusa para você, geralmente nós não sentimos só uma emoção, você sente tristeza, raiva, medo, tudo junto, né? Ou alegria, entusiasmo, felicidade, bem-estar e medo também, medo de perder, medo de ganhar. Quando você consegue perceber isso, você começa a ter essa autoconsciência, esse equilíbrio emocional, reconhecendo, nossa, agora eu estou triste mesmo, né? Estou triste porque eu perdi uma coisa importante na minha vida, perdi um amor, perdi um trabalho, perdi uma oportunidade, ou eu estou com raiva demais, com raiva porque o meu chefe, dos meus amigos, ou de algum ente querido. Então você identifica, ok, estou com raiva. Porque o problema não é sentir raiva, todos nós podemos sentir. A questão é o que eu faço com essa raiva, né? E hoje a gente está vendo as pessoas aí com raiva matando, disparando aí armas de uma forma violentíssima na nossa sociedade, porque não tem equilíbrio emocional mesmo, e usam a emoção contra elas mesmas. Mas o que a gente aprende na meditação é esse equilíbrio emocional, que você tendo mais equilíbrio emocional, consequentemente os pensamentos negativos diminuem, porque você está mais sábio, mais controlado, mais equilibrado. E aí é o nosso objetivo numa psicoterapia. A gente está tendo maior clareza sobre as nossas emoções, né? E aí nós temos a hipoatividade, muitas vezes uma indiferença com as pessoas, com o ambiente à volta. E a gente vê isso muito, né? Principalmente hoje, onde as pessoas são muito preocupadas com elas mesmas, a falta de empatia, de simpatia, de você se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente. Então, essa hipoatividade emocional, ela realmente é uma indiferença que machuca muito. E, por outro lado, a hiperatividade. Os sentimentos estão tão exaltados que é um excesso de esperança, um excesso de medo, um excesso de desprezo ou adulação, um excesso de paixão, aversão, né? Então, esses extremos. A hipoatividade, você não sentir emoção de nada, e a hiperatividade emocional, você sentir muita emoção com tudo, isso não é bom, gera uma disfunção emocional. As respostas aí não são adequadas, nem no momento, nem no lugar, né? Então a intensidade está muito elevada e aí você está fora da circunstância, está fora do ambiente. É uma coisa que está meio esquisita aí para você. E todos nós estamos sujeitos a isso, né? Você está, como ser humano aí, muitas vezes abalado. A gente tem a guerra na Ucrânia, a gente tem a pandemia, outros problemas emocionais, econômicos no Brasil, no mundo, mortes de entes queridos. Então, é muito comum, às vezes, a gente estar tão assustado que gera uma hipoatividade emocional ou estar tão assustado que gera uma hiperatividade emocional. O problema não é esses extremos, mas é eu não perceber que isso está acontecendo e não buscar um equilíbrio. Tem um autor que ele fala o seguinte, que a incoerência é natural do ser humano. Nós somos incoerentes. Não tem problema nenhum a nossa incoerência.
O problema maior é a gente não reconhecer essas incoerências, né? Porque quando você percebe a sua incoerência ou a sua dificuldade emocional, você pode freá-la, você pode buscar ter outras escolhas. Porque ao invés de você viver nesse piloto automático, onde as emoções estão muito desreguladas, você pode escolher se controlar. E é muito comum as pessoas com ansiedade falarem: eu não consigo controlar os meus pensamentos negativos. Não é isso? Os pensamentos negativos são incontroláveis, são automáticos. E é por isso que a gente está aqui trabalhando a meditação, que é uma forma de você controlar os pensamentos negativos automáticos. Então, essa prática da atenção plena